Fala família, boa noite. Dia 10 de setembro. Entregue-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6,13. A essência da adoração de Deus. A essência da adoração de Deus está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada em contexto negativo. Criminosos, capturados, rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre as maravilhosas graças de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, proporcionar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato render-se é reconhecido, de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer a sua vida, toda ela. 95% dela não é o suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus ao menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, que tem bons planos para a sua vida, que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você. Deus o ama infinitamente mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus para você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo, com os braços estendidos na cruz, dizendo: Eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feito cruel, nem alguém que usa força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nós ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um chefe, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo. Admitimos nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas que não estamos
no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse na nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara Chooser. O motivo pela qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecido com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazemos tudo. E ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúme e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para ociosidade. Não é resignar-se com a situação, significa exatamente o oposto. Sacrificar a Deus a sua vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes, nem para subversivos. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares em vez de diminuí-las. A rendição a aprimora, como observa Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. Quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, é que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz: Sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecê-lo. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo obedece às ordens de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido algum. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus, sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou pelo momento perfeito, estipulado por Deus, sem saber o quando aconteceria. Maria esperou por um milagre, sem saber como seria possível. José confiou nossos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam dessa forma. Ou seja, cada um dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus
é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque competirá com Deus para ser o principal alvo de cuidados de sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo é possível a ti. Afaste-te de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não orou: Deus, se você puder afastar esse sofrimento, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre teu propósito, esse também será meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento de teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afaste. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara, como cristal, a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus, concordando com Ele. Você ao menos terá paz, e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade, mas oferecer-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram os pecados ditar as regras, mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver da liberdade dele. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo, quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é um paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato de rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá que se temer, nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: A grandeza do poder de um homem reside da medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. A melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outros. A dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus. E, se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, a quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma Stanley Jones: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus de culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus.
Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na sua vida. Por isso que Paulo disse: temos propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado, a sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então, entregue tudo a Deus. Arrependimentos de passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista. Entregue-lhe o volante. Não tenha medo. Nada sobre o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo: eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. O momento de rendição de Paulo ocorre na estrada, rumo a Damasco. Depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante, outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar, então você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer isso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão das suas vontades. Precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que, algumas vezes, você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Um dos grandes líderes cristãos, Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As Quatro Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por milhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill por que Deus usa e abençoa tanto sua vida. Ele respondeu: quando jovem, afirmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que quiser? Este é o momento de vocês se render à graça, ao amor, à sabedoria do Senhor. E é isso, família. Finalizamos aqui o dia 10, né? Página 102. E, nossa, já foi bastante tempo aí, né? Bastante coisa aí, graças a Deus. E que palavra, né? Que palavra, né? Se entregar a Deus é tudo. E que nem a palavra repete aí, é a única maneira, né, velho? Eu acho que pra mim, assim, também é o único caminho. Não tem muito o que fazer mesmo, não. Entendeu? E é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, entendeu? Por mais que pareça coisa ruim, ruim seria longe dele, entendeu? Enfim, vamos finalizar aqui. Tema para reflexão é: a essência da adoração é a rendição. O versículo para você memorizar é: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6,13.
E a pergunta para você meditar é: que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? É isso, família. Forte abraço e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.